Boa noite. Aos alunos que já estão em sala, se vocês puderem colocar, renomear o nome, colocar de onde vocês são, o estado, seria bacana para a gente saber de onde que vocês estão, até onde a gente está alcançando. Seria bacana. Já tem vários alunos em sala já, e aí eu sei que tem algum, acho que a Isabela é alguém que a gente já conversa um pouquinho, se eu não me engano, é a Isabela. A gente conseguiu conversar um pouquinho, e aí os outros alunos também, se puderem já dizer de onde são. Quiserem falar também, conversar após a live, ou a aula, o professor Fred, a professora Marta, quando eles já tiverem finalizado as suas falas, se vocês quiserem ficar em sala, a gente pode conversar um pouquinho sobre o curso, eu posso explicar um pouco como é o formato, como funciona, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a faculdade, enfim, sobre os contatos, como que vocês conversam com a gente, nós podemos ficar um pouquinho mais, né, e conversar sobre o curso, sobre o modelo, e tirar dúvidas que vocês possam ter. Tá? Vivi, eu acho que a gente pode, eu posso começar já a agradecer o pessoal, a presença de todos, e aí a gente já dá início, são 17h59, né? Pronto, Felipe, pode colocar já para o espelhamento, e aí a professora Marta vai fazer a abertura oficial da aula magna do curso de notarial, que é uma honra, um prazer tê-la aqui conosco, e aos alunos sejam bem-vindos. Posso ir? Comigo, Vivi? Pode, pronto. Então, tá. Olá, pessoal, sejam muitíssimos bem-vindos, tanto aqui na nossa aula magna, a primeira aula. Opa, recebi uma mensagem aqui. É a gravação, que está gravando, e os alunos Não, podem ver. é que interrompeu aqui, Vivi, a ligação. Bom, vamos lá. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui na pós também, fiquei muito feliz, né? A gente já tem bastante aluno, a primeira pós EAD mesmo, né, da Baiana, e eu estou muito honrada de estar aqui. Então, é uma pós muito especial, foi preparada com muito carinho, vocês estão vendo aí o nosso timão, e quando eu falo timão, não são só os professores, é toda a equipe que já quero, além de agradecer, parabenizar também, né? Vocês têm a baianidade ali, então é uma delícia, uma leveza, trabalhar com vocês, além de serem super competentes também. Eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso gênio baiano, professor Fred Didi. Eu não me canso de elogiar, porque eu fui aluna dele, então, para mim, assim, eu fico muito mais do que lisonjeada dele ter aceito o meu convite, né, com a agenda dele tão concorrida, eu fico até emocionada mesmo, porque ele fez parte. Eu conheci o direito, para mim, direito é o Fred, porque ele representa tudo aquilo que um jurista, para mim, tem que ter. Quem me acompanha nas redes sociais, né, sabe que eu gosto de postar coisas culturais, muita arte, e eu acho que para você ser um bom jurista, você tem que saber muito mais do que o direito, porque a gente trabalha com vidas. Então, você tem que ter visão de mundo, você tem que ter visão de pessoas, você tem que ter uma sensibilidade acurada, né? E bastante cultura. E o Fred, para mim, ele é a personificação disso, daquele jurista exemplar. Então, fico muito feliz, professor, de ter você aqui na nossa primeira aula. E aqui, bem rapidinho, tá, gente? Só para explicar o porquê da escolha do tema, tanto eu como o Fred somos apaixonados por esse tema, porque realmente eu acho que ele é o futuro. Eu também queria explicar o porquê da escolha. Eu sei que ele dispensa apresentações, mas tem uma partezinha ali na desjudicialização que tem tudo a ver. Então, a desjudicialização dos conflitos e a promoção do sistema multiportas de acesso à justiça deve ser mais do que francamente incentivada, evidenciada, ela deve ser priorizada, né? Por quê? Diante de tantos precedentes e com resultados positivos, realmente eu acho que é o futuro. Depois eu quero até ouvir do professor. E aí, ao longo da exposição e também ao longo da nossa pós,
eu acho que vocês vão comprovar isso, né? Então, a ideia da escolha do tema é realmente para difundi-lo, né? Eliminar aquela cultura que a gente tem, né, impregnado, que é a cultura do litígio, ou pelo menos o despertar de consciências menos litigiosas e mudar essa mentalidade aí, introduzindo a cultura da solução de controvérsias por meio de métodos alternativos, consensuais e igualmente eficazes e legítimos. Porque, gente, a acesso à justiça, ela, né, acho que isso não é novidade para ninguém, mas ela não é só garantida pelo Poder Judiciário. Na verdade, às vezes, o Poder Judiciário nem não está a solução legal daquele caso nele, né? A gente tem aquelas portinhas que o Fred vai falar para vocês melhor do que ninguém, e a gente não pode ter também, no que tange ao acesso à justiça, aquela visão, né, míope, uma visão míope de que acesso à justiça é propor ações, apresentar defesas, né? Não, acesso à justiça ela é muito mais que isso, ela pressupõe uma justiça efetiva, adequada, eficiente e justa. E então nós devemos desapegar das liturgias do passado e construir novas e eficientes pontes para o futuro, até porque diante do abarrotamento do judiciário, e esse abarrotamento ele gera atrasos, aí já vem em mente aquele ensinamento do Rui Barbosa, de que justiça tardia não é justiça. Portanto, gente, nós, juristas, precisamos construir caminhos para que a justiça chegue efetivamente aos nossos cidadãos. Nós, juristas, nós temos esse papel. Tanto que, agora eu vou compartilhar um slide aqui. Opa! Não está dando. Ah, que pena, mas era o objetivo 16. Eu não vou saber ele de cor, mas é mais ou menos assim, o objetivo... Marta, vê se você consegue agora. Vê se você consegue agora compartilhar. sim. Tá. Aqui. Objetivo... Todo mundo está vendo? Está vendo? Sim. Tá. Então, o objetivo 16 do Desenvolvimento Sustentável, né, o ODS, presente na Agenda 2030, de 2030, da Organização das Nações Unidas, promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos. Aí destaquei aqui, que é a nossa área. Então, a ideia é disseminar mesmo a desjudicialização para que decorra naturalmente essa cultura da consensualidade. Essa última parte foi que a gente teve a primeira jornada, professor de Direito Notarial e Registral, então a gente debateu muito esse tema da desjudicialização, vários enunciados, quase 780 aprovados, muitos deles tratavam da desjudicialização. Então, eu acredito tanto nisso, e acho que o Fred também, que lá em 2016, e aqui eu vou mostrar para vocês bem rapidamente, para variar, ele foi o pioneiro, e ele tem esse... Deixa eu tirar aqui, né, da tela. Eu estou acostumada com OBS, então eu fico meio perdido aqui. Peraí. Como é que faz aqui, Vivi? Não é New Share. A senhora vai no mesmo local onde tinha compartilhado a tela, o senhor acho que está em inglês. Lá em cima. Tá. Lá em cima, você deve ter assim, Stop Sharing. Prontinho. Então, teve esse livrinho, professor, você lembra dele? Repercussões do Claro. novo CPC na atividade notarial e registral. Foi o livro pioneiro na área. Eu acho que deve ter uns 2 de outras editoras, aí, mas foi o pioneiro na área. Eu tive a alegria de escrever sobre ata notarial, que eu acho fantástico esse tema, porque ela é muito eficaz. Então, mais uma vez, aí ele foi inspiração, e eu criei um curso de repercussões do novo CPC na atividade, mas não só com essas novidades, mas também com
o que o CPC, direta e indiretamente, né, ele reflete na atividade notarial registral, e isso ajuda muito na prática da advocacia extrajudicial, que hoje está super em alta também. Então, esse é um tema legal, inclusive, gente, o outro motivo de ter escolhido esse tema aqui para a nossa aula magna é que vocês têm um leque de oportunidades aí nas atuações processuais, tá? E agora, só para finalizar, que eu vou dar a palavra para o Fred, por que eu escolhi o Fred aqui? Bom, ele dispensa apresentações, vocês sabem, né? Até que mesmo se eu fosse falar do currículo dele, ele está muito longe de ser apenas o currículo dele, mas aí, nossa, 1 hora de aula iria se esgotar. Então, eu vou focar no que realmente relaciona aqui. Ele foi um dos membros da comissão, professor, me corrija se eu estiver errado, né? Um dos membros da comissão que desenvolveu o novo CPC, acho que isso não é novidade para ninguém, né? E que tem como uma das características a desjudicialização. Então, com o novo CPC, o fenômeno da desjudicialização, que já vinha crescendo paulatinamente, ele ganhou uma força estrondosa nos últimos anos. Então, acho que a melhor pessoa para a gente ter aqui para falar desse assunto é o pai da desjudicialização, um dos responsáveis por introduzir também a cultura, né, dessa desjudicialização, sempre em constante estudo, produzindo livros, conteúdos, divulgando, fazendo palestras. Então, professora, a palavra é com você agora. Muito obrigada por ter aceito, eu tenho certeza que os alunos vão amar. Muito boa noite, muito obrigado a você, Marta, pelo convite. É uma satisfação muito grande dar início a essa pós, que é a primeira pós EAD nesse assunto, né? Da Faculdade de Banho de Direito, esse projeto da Faculdade de Banho de Direito que você encampou de cara, você que é amiga de todo mundo aqui, amiga da Bahia, né? Muita gente da Bahia que gosta muito de você, do Brasil todo, mas a Bahia, eu sei que mora em seu coração. Essa aula está, salvo engano, passando no YouTube, não é isso, Viviane? É no canal da faculdade? Isso, no canal da faculdade. Depois você manda para mim o link, porque tem um pessoal que quer assistir e não está conseguindo achar no canal da faculdade. Tá. Aí você manda que eu compartilho aqui com eles. E esse tema, Marta, tem sido realmente objeto das minhas reflexões atuais. Eu estou escrevendo um livro sobre justiça multiportas, que eu imaginei que terminaria para publicar esse ano, só que não vai publicar esse ano, eu só vou conseguir terminar no final do ano. E a ideia do livro é exatamente apresentar como esse sistema, então é um livro que dá um passo atrás, né? A ideia é mostrar como o sistema está. Esse sistema que vem sendo construído já há muito tempo, paulatinamente, e que ganhou uma aceleração muito, muito forte, né, muito intensa nos últimos 20 anos, tem despertado a minha atenção, e daí que a gente definiu esse tema aqui para a gente poder conversar. Ver que tem muita gente aqui na sala já, aqueles que puderem abrir a câmera é sempre bom, porque a gente vê as pessoas, né, vê quem são, começa a interagir, começa as pessoas se conhecerem. Eu sei que muita gente não pode abrir, mas quem puder abrir é favor abrir, e é um carinho que você faz aos professores. Agora, vocês imaginem para mim a emoção e o orgulho de saber que Marta foi minha aluna e se transformou nesse ícone, né? Esse ícone do direito registral, imobiliário, notarial brasileiro, uma referência absoluta, né? Inafastável em torno do assunto, e, de algum modo, eu posso ter ajudado disso, ainda não sei exatamente como, mas o fato de poder ter contribuído de alguma maneira a gente se sente um pouco super-herói, né? Um superpoder, né? Não, mas pode sentir, professor. Deixa eu só contar um caso muito rapidinho, não vai durar nem 1 minuto. Eu só assistia às suas aulas. Era só as aulas do Fred. E eu só aparecia lá no curso 1 vez por semana. E aí, o tiozinho lá da recepção, um fofo, adorava ouvir os casos dele. E eu sempre, eu fazia remo na USP, eu estava sempre com roupa de academia, de atleta, fazia natação, mas eu ia lá para assistir às aulas do Fred.
E aí ele falava assim, toda vez que eu chegava lá, uma vez por semana, você não vai passar no concurso, você nunca vai passar no concurso, você vem aqui uma vez por semana ou tá aparecendo de roupa de academia e tal. Aí eu voltei lá um dia, passa um tempinho assim, já com a fantasia jurídica. E ele falou: o que que aconteceu? Eu tinha certeza que você não ia passar. Tomou rumo na vida, né? Agora vai fazer curso de direito, vai assistir às aulas todo dia, vem com roupa jurídica. Eu falei: pois é, que na verdade eu já sou professora, eu passei no concurso e vim coordenar um curso aqui. Aí ele falou assim: não, eu não acredito. Enfim, pois é, então, e o Fred é isso, gente. Eu gabaritei prova eu passei no MPF por causa dele, gabaritei prova de MPF com os ensinamentos dele, né? Que eu sempre enfatizo, não são só jurídicos. Se o Fred vai lá e indica um livro, vou lá e estou lá na cultura já. Agora não tem mais, mas na época tinha a cultura e eu ia lá e ficava lendo. É uma inspiração realmente para mim. Maravilha, maravilha, que bom. Então, vamos nessa. Para a gente começar a falar um pouco sobre justiça multiportas e desjudicialização, eu acho que precisa esclarecer o que significa o termo justiça multiportas, que é um termo que não é tão difundido, embora esteja sendo difundido no Brasil nos últimos anos, mas não é uma coisa consagrada, né? Não é um termo que possa ser considerado como um termo do senso comum. Essa ideia de justiça multiportas é uma ideia que nasceu nos anos 70, a partir do pensamento de um professor americano chamado Frank Sanders, em que ele, falando àquela época, né, sobre a necessidade de um sistema de justiça ampliar as portas de acesso à justiça, não serem reduzidas à solução pelo judiciário, ele imaginou, como uma metáfora, é uma metáfora isso, ele imaginou um prédio de um tribunal em que tivesse um grande átrio nesse prédio, e nesse átrio central houvesse várias portas. É uma imagem, né? Você chega nesse átrio com o seu problema jurídico, seu problema a ser resolvido, aí se depara com várias portas. Cada uma dessas portas tem, em tese, aptidão para resolver aquele problema. Só que você vai ser encaminhado, a partir de um sistema de triagem, para a porta que fosse a mais adequada para a solução daquele problema. Não necessariamente a porta do judiciário. Você podia ser encaminhado para um arbitragem, você poderia ser encaminhado para uma serventia extrajudicial, você poderia ser encaminhado para um mediador, um conciliador. Enfim, o problema chegaria ao prédio do judiciário e lá dentro, após uma triagem, seria direcionado para a porta, e aí a imagem da porta, mais adequada para a solução daquele problema. Ou seja, em vez de o problema sempre ir para o judiciário, ele seria redistribuído de acordo com um critério de adequação. Então, essa imagem é uma imagem muito poderosa. E daí surgiu a ideia de justiça multiportas, o tribunal multiportas, quer dizer, um tribunal com múltiplas portas de encaminhamento do problema. E aí, aqui no Brasil, o termo passou por uma ressignificação. Em vez de tribunal multiportas, a gente fala aqui muito em justiça multiportas. Por que justiça multiportas? E não tribunal multiportas, né? Porque a ideia, hoje, aqui no Brasil, não é a de ver o judiciário como um central a ponto de você ter que ir lá ao judiciário para que lá houvesse a redistribuição para uma das portas de acesso à justiça. Em vez de ser o judiciário o lugar onde as portas estariam, tanto uma espécie de hub, em vez de ser o judiciário como um hub de acesso à justiça, o judiciário ser uma das portas, e não o lugar onde todas as portas estariam para você encaixar o seu problema. E quando você vê o judiciário como uma das portas, então, o átrio deixa de ser um átrio dentro de um prédio do tribunal. O átrio passa a ser um átrio imaginário, continua sendo uma metáfora, um átrio imaginário. Então, eu estou com um problema jurídico. Então, o sistema brasileiro
é um sistema. Estou aqui diante do sistema brasileiro para resolver o problema jurídico. Então, eu estou vendo vários caminhos possíveis. O judiciário é apenas um deles. E, dentro do judiciário, você tem, inclusive, opções. Né? Você pode ir para uma vara especializada, você pode ir para um juizado especial, você pode ir para um tribunal superior. Enfim, você tem subportas dentro do judiciário. A arbitragem é uma outra porta. Mediação, conciliação, outra porta. Serventias extrajudiciais, outra porta. Então, as portas elas vão se multiplicando. E, entre elas, não há hierarquia. Tanto que, hoje em dia, nem se deve mais falar, não seria mais adequado falar, em meios alternativos de solução de disputa, como se falava na época de Frank Sanders. Porque, na época de Frank Sanders, se cunhou uma sigla em inglês chamada ADR. ADR. Alternative Dispute Resolution. Alternative Dispute Resolution, ou formas alternativas de solução de conflitos. O termo ADR é um termo bastante conhecido. Só que hoje, em vez de se falar em ADR, e ADR como o A de ADR, em vez de ser alternativo, passa a ser adequado. Não é bem uma questão de alternatividade, sim de adequação. Até para que não se imagine haver, entre essas portas, uma hierarquia entre elas. Embora, no direito brasileiro, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, haja uma porta que seja preferencial. Porque essa porta, a própria lei considera preferencial. Eu vou falar sobre isso já já. Que é a porta da solução por autocomposição, da solução pelo consenso. A solução por autocomposição seria a solução em que os próprios litigantes decidem o modo como o conflito vai ser resolvido, ou decidem qual é a solução do conflito, é a solução tida no Brasil como preferencial. Vou explicar isso já já. Então, o termo justiça multiposta no Brasil significa que, no Brasil, o acesso à justiça, e compreenda a justiça aqui não como sinônimo de judiciário. Acesso à justiça não é acesso ao judiciário. Acesso à justiça é acesso a um modo de solução de um problema jurídico. Acesso à justiça é acesso a um modo de solução de problema jurídico. Justiça aqui não é judiciário. Não é justiça com J maiúsculo. Justiça aqui é solução adequada de um problema jurídico. E o que é um problema jurídico? É um problema que possa ser resolvido pelo direito. Todo problema que possa ser resolvido pelo direito é um problema jurídico. Todos nós, cidadãos brasileiros, temos o direito de levar um problema jurídico para ser resolvido de modo justo, de modo adequado, por uma porta de acesso à justiça que o sistema oferece. O judiciário é uma dessas portas. Então, perceba que houve uma mudança do que se entende de tribunal multiportas para justiça multiportas, de acesso ao judiciário ao acesso à justiça. Quer dizer, acesso à solução adequada de problemas jurídicos. Não necessariamente para o judiciário. E esse sistema multiportas, esse sistema brasileiro de justiça multiportas, ele tem algumas características que eu reputo marcantes. A primeira delas é que ele é um sistema que está sendo construído. Ele não é um sistema dado, ele é um sistema em construção, só que ele é um sistema em construção sem planejamento. É uma coisa também muito marcante dos sistemas sociais. Normalmente, os sistemas sociais são assim. Normalmente, os sistemas sociais eles não se desenvolvem porque alguém lá atrás planejou, fez um projeto arquitetônico do sistema social e ele se desenvolveu de acordo com aquele projeto. Sistemas sociais são sistemas humanos, né, que envolvem, portanto, a liberdade humana, envolve cultura, envolve sentido, interações, né?
entre seres humanos que dão sentido às coisas, e, portanto, quando há atribuição de sentido e há liberdade, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. É diferente do sistema matemático, em que 2 mais 2 vai ser 4. No caso dos sistemas sociais, não é assim. Então, dificilmente um sistema social ele vai ser produto de um planejamento. E foi o que aconteceu com o nosso caso no sistema de multihipótese. Ninguém planejou o sistema de multihipótese brasileiro. Ele foi sendo construído paulatinamente, progressivamente, de uma maneira auto-organizada. E auto-organizada porque ele vai se constituindo a partir da sua própria dinâmica, a partir de uma dinâmica que é dele próprio, e não que lhe é anterior ou dirigida. Ele não é dirigido por ninguém. Ele é auto-organizado, ele não é hetero-organizado, ele é auto-organizado. Ele é mais ou menos essa imagem eu acho boa, que é a imagem difundida no mundo todo, né? Que é a imagem de uma carroça de melancia. Você enche uma boleia de uma carroça com melancias, as melancias vão ficar todas desarrumadas. Porque você não consegue, a formada da melancia impede que você vá colocando uma ao lado da outra, como se faria se houvesse muitos cubos de igual tamanho. E aí, aquela boleia com melancias, ela vai se ajeitar à medida em que a carroça começar a andar. Então, a carroça vai andando e as melancias vão se ajustando e vão se organizando. E essa imagem de que as melancias se ajeitam com o balançar da carroça é uma imagem universal. E ela explica bem o que aconteceu com o sistema brasileiro. Se vocês pensarem, nos anos 60, ditadura militar brasileira, vem um decreto 70/66, 70 de 66, que autoriza a execução extrajudicial de determinados créditos. Ou seja, determinados credores, eles poderiam executar aquele crédito sem necessidade de ir ao judiciário. Poderiam executar extrajudicialmente. Isso nos anos 60. E isso, para a época, era uma revolução. Uma revolução. Como é que pode um sistema romano brasileiro que você vá buscar execução sem ser do judiciário? Se vocês pegarem o que a doutrina falava à época sobre isso, ou mesmo 20 anos depois sobre isso, quer dizer, minha geração foi educada a considerar esse decreto uma excrescência. Quando eu comecei a estudar processo nos anos 90, do século XX, esse decreto era o símbolo do que era uma lei de excrescência. Como é que você vai tirar a garantia de ir ao judiciário resolver o seu problema? Quando o que se começava a fazer ali era dar uma outra porta para a solução daquele problema de crédito, que era o problema da satisfação de um crédito que havia sido inadimplido. Veja que coisa curiosa. Isso foi em 1966. Em 2021 para 66 são quantos anos? 55? 55 anos depois, 55 anos depois, o Supremo entendeu que aquele decreto havia sido recepcionado pela Constituição de 88. Olha que doideira. 55 anos depois, em 2021, o Supremo entendeu que o decreto havia sido recepcionado. Só que essa decisão do Supremo, que finalmente disse que o decreto que já vigia no Brasil há 55 anos era constitucional, ela demorou 2 décadas para sair. Por que demorou 2 décadas para sair? Porque isso já vinha sendo questionado há muito tempo no Supremo. Porque se o Supremo tivesse decidido isso há 2 décadas atrás, tinha dito que era inconstitucional. A partir do momento que ele segurou e o Brasil mudou, e houve essa transformação toda, que fez com que Marx escolhesse esse tema para essa Bienal, o que aconteceu de 66 para 2021 no Brasil? O sistema brasileiro mudou. A ideia de que eu posso buscar a tutela de um direito meu sem ir para o judiciário, que era uma excentricidade nos anos 60, se transforma numa banalidade no século XXI. Ou melhor, se transforma numa trivialidade. Trivialidade a ponto de o Supremo ter dito isso em 2021 de forma unânime.
ninguém... Já não tinha mais sentido você questionar se o sistema todo hoje é repleto de previsões de desjudicialização. Aquilo que era uma excentricidade, repito, dos anos 60, se torna uma banalidade. Basta ver que, desde 2004, existe a possibilidade de alienação judicial de bem imóvel dado em alienação fiduciária extrajudicial. E é uma coisa que existe já há 20 anos. Isso eu estou dando exemplos espaçados no tempo para que vocês possam perceber como esse sistema ele foi sendo construído à medida que as necessidades vão saindo. Ano passado sai aquela lei, a Lei 14.395, Marta, o número dela, a lei do ano passado que muda radicalmente também, quer dizer, que confirma a medida provisória. A Lei 14.382, a lei do CERF. Exatamente. A Lei 14.382, que é uma lei de múltipla incidência, né, que vem a partir da medida provisória de 2021, ela vai confirmando, ela é mais um tijolo nessa história de abertura do sistema para as múltiplas portas de acesso à justiça. E aí vem a segunda... Diga, Marta. Não, teve até, com a lei do CERF, a adjudicação compulsória extrajudicial, né? Um grande avanço. Exatamente. Veja, as coisas vão sendo feitas, quer dizer, outros caminhos vão sendo criados sem que haja mais nenhum tipo de grande repercussão. As pessoas já compreendem que isso é algo... faz parte de um sistema amplo de acesso à justiça. É melhor mais caminhos do que você constar num único caminho. Eu sempre sou favorável a isso, mais caminhos. E aí vem a segunda grande característica do nosso sistema. Quer dizer, além de ele ser um sistema construído de maneira auto-organizada, não planejada, ele é um sistema aberto. E o que significa dizer que ele é um sistema aberto? Significa, dentre outras coisas, que todos os seus elementos... E quais são os elementos de um sistema de justiça? As suas estruturas, as suas normas, as normas fazem parte da estrutura, e os seus sujeitos. As estruturas, como os tribunais, né, as serventias, são estruturas. As câmaras arbitrais. E as normas que regulam. Você tem hoje normas do sistema de justiça que vão desde a Constituição até regimentos internos e provimentos de corregedoria de tribunal que regulam a mediação feita por tabeliães. Veja, olha o espectro de fontes normativas que disciplinam as portas de acesso à justiça. Então, você tem uma abertura nas fontes e uma abertura nos sujeitos, né? Você tem um rol de sujeitos que fazem parte do sistema, um rol cada vez maior. Vou dar um exemplo. Você já deve ter ouvido falar nos comitês de solução de disputa. Comitê de solução de disputa, que é a tradução para o português do Brasil de um termo em inglês chamado dispute boards. Dispute boards, que são boards, são conselhos para a solução de disputas. Os dispute boards nasceram, percebam bem, nasceram pela criatividade de operadores do direito em contratos de infraestrutura. Contrato para construir uma usina, contrato ultra complexo. Nesses contratos se criaram, pela criatividade dos agentes, em vez de a gente ir para o judiciário qualquer problema que surja, vamos criar um comitê permanente para ir resolvendo as pequenas disputas que vão surgindo ao longo da execução dessa obra, que vai durar 10 anos. A criatividade dos caras. Eles criam, portanto, uma outra porta de acesso à justiça, que agora, na lei nova de licitações, a lei de 2021, de licitações e contratos administrativos, pela primeira vez a lei previu. Se vocês forem para a lei de licitações, vocês vão ver que há expressamente prevista a possibilidade, nos contratos administrativos, de criação de comitê de solução de disputa. E teve um caso, né, um exemplo, acho que ilustra bem, o caso do metrô de São Paulo. Não sei se você
Não sei se Esses você casos viu. todos têm, né? Esse especificamente eu não sei qual foi o caso, mas todos esses contratos têm como ter solução de disputa. Uhum. Todos eles têm. Porque imagine uma obra que vai durar 10 anos, se cada pequeno probleminha daquela obra você tiver que ir para o judiciário. Então, a dinâmica da execução do contrato é ficar insustentável. Então, a prática contratual criou essa porta de acesso à justiça. E essa é uma característica do nosso sistema. Portas novas de acesso à justiça podem ser criadas negocialmente. Podem ser criadas negocialmente. Por quê? Porque o artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, permite a criação, por vontade das partes, pelo consenso, de outras formas de solução de conflito. E aí, por isso que o CPC é tão revolucionário nesse ponto. Porque ele, embora seja um código de processo civil, e, portanto, um código que se ocupa da jurisdição, ele reconhece que a jurisdição brasileira, hoje, ela é uma das portas de acesso à justiça, e não a porta. Então, ele é um código para um sistema multiportas. Então, ele mesmo diz, um sistema multiportas que é aberto, que pode ser ampliado pela própria vontade das partes, pela própria dinâmica das relações. Tanto que, quando vocês assistiram uma palestra sobre justiça multiportas, normalmente o palestrante ele faz uma lista das portas. Anote aí, as portas de acesso à justiça no Brasil. Aí anota, judiciário, arbitragem, aí você começa a listar, você começa a anotar. Só que você tem que perceber o seguinte, você vai anotar, vai anotar. Vai chegar um ponto, você tem que botar etc. Por que etc? Porque o sistema não é fechado, não existe um rol. Existem exemplos de hipóteses que, por acaso, estão sendo utilizadas, mas outras podem ser criadas. Você pode criar uma porta de acesso à justiça que ninguém havia imaginado, como um dia foi criado o Comitê de Solução de Disputa. E é por isso que se diz que o nosso sistema é um sistema em permanente expansão. Em permanente expansão. Porque temos essa cláusula do parágrafo 3º do artigo 3º do CPC. E a terceira grande característica é que é o sistema que prioriza a solução consensual. E onde é que está essa norma que prioriza a solução consensual? Onde é que está essa norma que prioriza a solução consensual? No parágrafo 2º do artigo 3º do CPC. O parágrafo 2º do artigo 3º do CPC, ele diz que é dever do Estado, do Ministério Público, da Defensoria, dos advogados, promover a solução consensual dos conflitos. Então, a solução consensual dos conflitos deve ser promovida pelo Estado brasileiro. Por quê? Porque ela é prioritária. O Estado brasileiro reconhece ela como mais valiosa do que a solução que não seja a solução chamada de solução por heterocomposição, né? Quer dizer, a solução em que um terceiro impõe a solução do problema. A solução por autocomposição é aquela em que o terceiro, as partes, os próprios conflitantes, chegam à solução do problema. E aí você vai me dizer, mas Fred, beleza, e as serventias? Ficam onde nesse particular? Meus caros, veja como as coisas se deram nesses 60 anos aí de recorte histórico que eu estou fazendo. Veja que eu comecei nos anos 60, fazendo um recorte histórico. O que é que aconteceu com as serventias extrajudiciais no sistema de justiça brasileiro? Se vocês pegarem o Código de Processo de 73, as serventias nem cogitadas eram. Elas eram simplesmente desprezadas pelo Código de 73, que não dava a menor ousadia a elas. Menor ousadia. Na mesma época do Código de 73, veio a Lei de Registro Público, que é a Lei de 73 também, mesma época. Inclusive, os números são uma bem próxima da outra, os números são até parecidos. O Código, porque o Código de 73 era um código pensado para a jurisdição. Era um código de um tempo em que acesso à justiça era acesso ao judiciário, em que o judiciário era o único caminho para resolver problemas. Então, não se dava bola para outras portas, como não se dava bola para a arbitragem. Veja que a arbitragem em 73 era pífia. Era aquela prevista no Código Civil brasileiro,
e que supunha que a decisão arbitral tinha que ser homologada pelo juiz. Olha, eu só vou pagar um árbitro, para depois pegar essa sentença arbitral e homologar no juiz, para que eu vou pagar o árbitro? Vou logo para o judiciário. Então, era uma coisa... ninguém usava arbitragem. Tal. Não era uma coisa dos anos 70. Pule para 2015, Código de 2015. Como Marta falou, eu participei diretamente da elaboração do Código. Fiquei 3 anos e meio no Congresso Nacional com o Código no meu computador, examinando os projetos, as propostas. E eu posso, já desse testemunho em alguns lugares, já falei, inclusive, para a ANOREG algumas vezes, depois do Código, o papel que a ANOREG, a Associação Nacional dos Notários e Registradores, fez na tramitação do Código é digno de nota. Se vocês pegarem o Código de Processo Civil de 2015, vocês vão ver a diferença com o Código passado. Que vocês vão perceber o seguinte: o Código de 2015, ele não só supõe as serventias, não só supõe, como traz ele um conjunto de regras legais sobre a serventia, e colocam as serventias de maneira decisiva e irreversível no sistema de justiça multiportas como uma porta de acesso à justiça. Então, as serventias, elas deixam de ser... Elas mudaram completamente o perfil delas, né? Completamente. Quer dizer, porque as serventias antes eram vistas meio que como um apêndice do Poder Judiciário, um órgão auxiliar da Justiça, mais ou menos assim, a lógica histórica, daí ser tão ligado ao Judiciário, para agora uma outra coisa. Quando se pensa em serviços, nas serventias extrajudiciais do Brasil, se pensa em caminhos outros, paralelos, concorrentes, para a solução de diversos problemas jurídicos. E a cada dia esse movimento se expande com mais força. Essa lei do ano passado, que Marta mencionou, a 14.392, reforça esse movimento. Veja que em 2007 teve inventário de divórcio e separação consensuais feitas em cartório, quando não houvesse menores. Em 2007. Uso capião extrajudicial. Aí vem o Código, né? O Código não só encampa isso que estava acontecendo no Brasil, dentro dele, como expande, né? Expande. Veja que o Código ele prevê homologação de penhor legal extrajudicial, feito em cartório. O Código prevê demarcação e divisão de terras extrajudicial. O Código amplifica e potencializa enormemente figuras históricas como a hipoteca judiciária, que era um nada antes, nada. Se foi transformada, eu mesmo já usei hipoteca judiciária após CPC e consegui, com a hipoteca, chegar a um acordo. Prevê, como Marta falou, pela primeira vez de forma expressa, o protesto de sentença inadimplida. Porque o protesto de sentença inadimplida poderia ser feito. Diga, Marta. Nem sentença, né, Fred? Nem sentença, é decisão, é algo muito mais abrangente. Protesto de decisão, exatamente. E não só de decisão judicial, vamos dizer, entre aspas, geral, não sei como é que você vai chamar, mas também de dívida alimentícia, no 528, né? Não, se você pensar, traz você tem um protesto... questões de emolumentos também. Você tem um protesto como instrumento para dar solenidade ao inadimplemento de decisões judiciais, de títulos executivos. Em qualquer execução, agora, você pode usar o protesto como uma forma de coerção indireta sobre o devedor para que ele pague. Mas, veja, o protesto ele já existia, protesto de título já existia. Você poderia, rigorosamente, pegar uma sentença e protestar.
Só que as pessoas ou não faziam isso, ou esqueciam. Não. Aí vem o código e dá o prestígio a isso. Olha, você pode fazer isso. E veja que 2 anos e meio depois, quando vem a reforma trabalhista e muda a CLT, está lá previsto também, é um protesto de sentença trabalhista, reproduzindo o que o código fez. O código traz a ata notarial, que era uma coisa que também já poderia ser feita. Como só que aí o código expresso. vem... Só que agora, quando você coloca no código a ata notarial, você coloca um capítulo do código da ata notarial, você muda completamente. Eu sou advogado. É muito difícil eu propor uma ação de responsabilidade, algum tipo de ação que exija muita prova, sem estar lastreado na ata notarial. Se faz a ata notarial para tudo hoje em dia. A ata notarial é quase um caminho que se tem de passar. Porque quando você faz uma ata notarial e a outra parte sabe, você manda para ela ver, ela diz assim, pô, o cara está assim, juntando, se acercando de provas, a briga com ele vai ser dura, talvez seja melhor fazer um acordo. Então, a ata notarial está lá a previsão. Tem coisas, assim, o código previu o ato do registrador, do notário, que fixa os seus emolumentos como título executivo extrajudicial. É um título executivo extrajudicial, está dito isso no código. Eu me lembro claramente na Loreg lutando por isso. Certidão 784 é o último inciso, eu sempre adoro falar dele. Aí ele foi um pouco criticado, depois foi esclarecido, mas, né, porque há quem falasse que seria uma certidão unilateral, mas é unilateral só na forma, não no conteúdo, porque o conteúdo está lá, você tem que pegar pela lei de emolumentos o valor, você não vai inventar o valor. Funciona claro. como o mesmo caso da dívida ativa, né? Ela A é lógica é a unilateral mesma. na forma, que é o tabelião registrador que pode emitir a certidão e ou executar ou protestar, mas no conteúdo ela não é unilateral. Então, é Exatamente. a mesma coisa da CDA. A lógica é exatamente a mesma. E só faz essa crítica quem não conhece o sistema Mas das ela nem serventias. prosperou. Foi no comecinho um professor veio alardear, mas ele não conseguiu sustentar e, assim, nunca mais vi nenhuma crítica. Porque quem você conhece o sistema, você sabe que está falando bobagem, né? Ainda tem outra parte. Havia uma discussão antiga sobre gratuidade das serventias nos casos em que a serventia serve para fazer cumprir ou dar cumprimento a uma decisão judicial num processo em que houve gratuidade. Então, se essa gratuidade se estenderia à prática dos atos por um notário, por exemplo, ou por um registrador. Essa discussão é uma discussão antiga e o Código resolveu fazer, inclusive, um incidente provocado pelo registrador, pelo notário, que desconfia que o sujeito possa pagar, ele pode provocar esse incidente. Marco, não sei se você sabe, mas isso aí, quem escreveu fui eu. Essa parte toda aqui, eu que escrevi. Porque porque o que aconteceu? As coisas tinham que ser resolvidas, tinha que resolver essa questão. Aí, de um lado, você tinha os parlamentares que diziam, não, é gratuidade para o povo, o discurso para a plateia. E, de outro, tinha as entidades representativas que diziam, mas isso é um serviço público, mas são delegatários, eles têm que ter, não podem bancar isso. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um mínimo de controle ou possibilidade de controle, porque vai que o cara ele não tinha condição, mas depois recebeu uma herança e agora tem condição de pagar. Tem que ter uma possibilidade de você questionar. Aí eu propus esse incidente. E aí ambos concordaram e passou. Veja que passou sem nenhum tipo de destaque para tirar. Porque você vai acomodando os interesses, com o diálogo, vai acomodando os interesses e respeitando. A questão é respeitar e perceber que ali está diante de um caminho que ajuda no acesso à justiça no Brasil. E, para mim, a maior demonstração de força que o Código fez em relação ao sistema das serventias é algo que depois foi reforçado por uma lei que foi aprovada junto com o Código, que é dar a relevância máxima ao que consta na matrícula de um imóvel para fins de apuração de fraude contra credores, fraude e execução. 13,97.
A 1397 ela foi aprovada juntamente com o Código. Embora ela tenha sido publicada antes do Código, ela foi publicada em janeiro, o Código só foi publicado em março, porque o Código demorou na revisão. Mas elas foram aprovadas juntas em dezembro de 2014. São leis que têm o mesmo espírito, pode ver, exatamente o mesmo espírito. Sim. O espírito de prestigiar o registro, a matrícula do registro como o repositório das informações do imóvel. E veja que isso foi confirmado na Lei 14.392, que potencializa ainda mais isso. E o que estava por detrás disso? Por detrás era o programa Minha Casa Minha Vida. Porque, veja como são as coisas historicamente. A partir do momento que o STJ edita a súmula 375, que diz que, no fim das contas, se o sujeito vai para a matrícula do imóvel e não tem nada lá, você não pode dizer que ele sabia que tinha um processo envolvendo aquele imóvel, tinha que estar no imóvel essa informação. Os financiamentos imobiliários para aquisição de imóveis residenciais passaram a ser concedidos em 30 dias, antes era 60 dias. Antes era 60 dias, só por conta da análise do risco do negócio. Então, a economia se movimentava muito com isso. Então, a ideia é prestigiar a segurança jurídica daquele que olha para a matrícula do imóvel e está tudo tranquilo lá, então ele está tranquilo para comprar aquele imóvel. Isso é um prestígio das serventias. E aí, o que aconteceu? As serventias são prestigiadas pelo Código, claramente, não há nenhum precedente histórico de um Código que dê essa dimensão e dialogue tão intensamente e tão repetidamente com uma porta de acesso à justiça como as serventias. E aí, o que aconteceu? Do Código para cá, houve uma explosão de estudos. Há vários estudos em andamento para aumentar cada vez mais as competências das serventias, e a adjudicação compulsória extrajudicial do ano passado reforça o que eu estou dizendo. A decisão do Supremo de 2021, essa, do decreto 7066, reforça o que eu estou dizendo. O projeto de lei de execução extrajudicial, vocês já devem conhecer, é um projeto que prestigia as serventias. Eu até acho que não é o caso de colocar as serventias com uma única porta ali, mas como uma alternativa. Eu tenho que ser coerente com o meu pensamento. Eu acho que não pode ter porta exclusiva para nada. As portas têm que ser... tem que ser e aí vence aquela que for mais efetiva, prestar o melhor serviço do jogo. Mas esse projeto, que está agora bem reforçado, ele entrou em 2014. Ele é um projeto de 2014, pode ver. Na época estava a tramitação do Código. A gente conseguiu convencer as pessoas a não colocar isso no Código e fazer um projeto paralelo, senão o Código não andava. Mas é inevitável que esse projeto vá ser aprovado nos próximos anos. É inevitável que haja uma expansão das competências das serventias. É inevitável que legislações estaduais, normatizações estaduais, vão elastecendo essas competências das serventias, reconhecendo, por exemplo, como o CNJ reconheceu no provimento 69 ou 67, deixa eu só confirmar aqui o número dele, provimento 67 de 2018, no provimento 67 de 2018, o CNJ reconheceu a possibilidade das serventias servirem como mediadores ou conciliadoras, instâncias de mediação e de conciliação, portanto, câmaras de mediação e de conciliação. Cabe aos tribunais locais disciplinar isso, inclusive o modo de remuneração e a questão dos cursos de capacitação, mas abriu-se uma possibilidade evidente e me parece plenamente aceitável isso, acho ótimo. Ele fez mais ainda que o 67. O 72, ele é direcionado para o tabelião de protesto e ele traz medidas de quitação e renegociação de dívidas que podem ser feitas lá no cartório de protesto. São medidas prévias e facultativas à conciliação e mediação. O que reforça esse movimento, que é um movimento, me parece, inevitável. Você não pode ser contra isso, não dá para ser contra isso. O que você pode pensar sobre isso e tentar evitar que esses movimentos sejam movimentos indevidos. O movimento que eu reputo movimento devido seria qualquer tipo de exclusividade das serventias. Sim. Para determinados caminhos de solução de problema.
A serventia já tem as suas exclusividades. Eu só posso fazer registro de imóvel numa serventia imobiliária, um registro pelo registrador. Isso já é uma exclusividade. Agora, essa expansão, essa aquisição de novas competências para assim, expandir os modos de solução dos problemas jurídicos, me parece que deve ser feita sem a premissa da exclusividade. Então, fazer uma crítica que eu faço. Não ao movimento. Eu sou totalmente favorável ao movimento e fui um aliado da Noreg, e eles sabem disso. Todas essas mudanças aí passaram por mim, todas essas que eu mencionei. E eu lutei por elas, lutei pelo uso do campeão extrajudicial, que o pessoal depois, no Senado, até fez umas glosas. Lutei pelo protesto de sentença, foi o que coloquei no código. Lutei por... tem um dispositivo lá na parte dos atos eletrônicos que fala que a possibilidade de atos eletrônicos... É o 193. Esse dispositivo aí é um parágrafo único. Foi eu que coloquei esse parágrafo único aí. A partir de provocação... Olha. A partir de provocação da Noreg. Chegou assim, mas, professor, a gente precisa disso aí. Aí eu disse, mas o que isso tem a ver com o CPC? Ela disse, pô, mas qual é o problema de eu botar? Eu fiz, não tem problema nenhum, vamos colocar. E colocamos, porque se pode facilitar as coisas, por que não, né? Por que não? Se é um código que dialoga de maneira tão intensa, como eu disse, com as serventias, por que não? Então, eu sou um aliado disso. Agora, acho que... E eu entendo um pouco da luta das serventias, por mais competências, evidentemente, mas o meu lugar de fala me permite dizer assim, dizer o que é que eu acho que é bom dessa luta e o que é que eu acho que não é bom dessa luta. Eu acho que o movimento de expansão ele é ótimo, sou totalmente favorável, inevitável, e aceitei o tema que Marta escolheu para a gente conversar, exatamente para poder reforçar esse caminho. E acho também que um caminho próximo vai ser a celebração de atos de cooperação entre serventias e poder judiciário. Aquilo que se chama de cooperação interinstitucional, porque é o judiciário cooperando com outros entes que são fora do judiciário. Com base na resolução 350 do CNJ, que regula a cooperação judiciária, ela autoriza a cooperação interinstitucional dos artigos 15 e 16. Acho que as serventias são um caminho bem próprio para isso. E nesse livro que eu estou escrevendo juntamente com o Leandro Fernandes, que espero publicar no ano que vem, as serventias terão um destaque como agentes. Tem uma parte lá dedicada às serventias como sujeitos do Sistema de Solução Brasileiro de Conflitos, Sistema Brasileiro de Solução de Conflitos, e a gente vai defender essas ideias aqui que eu estou defendendo. E com isso, minha querida Marta, eu encerro a minha breve exposição sobre o tema. Espero que eu tenha conseguido corresponder às suas expectativas e aberto para a galera tirar dúvida. Não, sempre surpreende para o positivo, Fred. Muito obrigada. Eu não sei se você tem que sair ou se você quer ficar. O que eu fiz aqui, né? Eu não sabia também o tempo. Deixei você à vontade. Até falei, Vivi, se der tempo eu falo um pouquinho a gente dá uma funiladinha. Mas você falou tanta coisa também, eu só tenho algumas outras coisinhas que a gente não tratou aqui, por exemplo, extrajudicialização e desjudicialização, né? Eu acho que dá para a gente, não sei, talvez debater um pouquinho. E também eu trouxe um debate sobre os limites da ampliação da serventia, mas você também já abordou, gente, a gente não combinou nada, e ele foi falando assim, várias coisas que eu já trouxe aqui. Então, professor, fica à vontade, porque eu sei que a sua agenda é muito, muito concorrida e você já deu um show aqui, então fica super tranquilo. O meu filho aqui chegou, o mais novo. Meu filho mais novo chegou aqui. Espera aí, rápido, eu falo com você. Não, é porque a gente, eu me organizei para ficar até 7 horas, por isso que a ideia era fazer essa apresentação. Sim. Fazer, assim, dar o grande framework da coisa, né? E aí depois vai debulhando com as ideias. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenho certeza. Obrigada, Fred. Muito obrigada por tudo, desde sempre. Valeu, minha querida. Obrigado pelas suas palavras. Parabéns pelo curso. Sejam bem-vindos e bem-vindas, pessoal. Agora aí vocês estão na mão da melhor do Brasil. Beijo, minha querida. Tchau.
Tchau, pessoal. Beijo, obrigada, Fred.